esta árvore AVL aqui, ela possui esses números, não pensem, claro que não são as informações da árvore, são os fatores de balanceamento, aquele inteiro lá. Vamos entender um pouquinho sobre eles, porque são eles que vão dizer se a árvore precisa ser balanceada ou não. São eles que vão avisar a árvore assim, árvore, você está desbalanceada. Trate de se balancear para manter a otimização da estrutura, senão não será uma AVL. Então ele diz isso para a árvore. E quando os fatores de balanceamento não são igual a -1, a 1 ou a 0, então avisa a árvore que está desbalanceado. Como essa árvore possui fatores -1, 0 e 1, então ela está balanceada, ok? Repare umas regras aqui. Elementos folha, todos 0. Né? Então é uma regra que você já pode aprender. Todo folha, o valor é 0. Na convenção que temos aqui, olha só, também no seu material impresso, vamos analisar o nó raiz. Por que ele possui o -1? Porque a árvore à direita dele, essa sub-árvore aqui à direita desse nó raiz, ela tem uma altura maior do que a altura da sub-árvore à esquerda. E essa diferença de alturas é uma unidade. Repara aqui que essa árvore da direita, ela é em uma unidade mais alta do que a sub-árvore da esquerda. Porque se desse 2, estaria desbalanceado. Aí teria que avisar para o algoritmo de balanceamento, de rotação, entrar em ação aí. Não é isso, professores? Inclusive, vou dar um ressalva. Na apostila, você tem aí uma coisa errada na apostila, tá? Lá na apostila, esses dois elementos estão com valor 1. Lembra daquela regrinha? Todas as folhas têm o fator de balanceamento 0. Então, você arruma aí, lá na página 33, você pode ajustar essa informação aí, onde a 1 você coloca 0, né? Desculpe aí a falha, mas já estamos aí corrigindo, ainda bem. A função de busca em uma árvore AVL é exatamente igual da árvore binária de busca. Afinal, toda árvore AVL é uma árvore binária de busca. E aí vale ressaltar porque é importante o conteúdo da aula 1. Então vamos lá. O algoritmo de inserção ele é dividido em duas etapas. Primeiro, inserir um elemento da mesma forma que na árvore binária. Novamente, a importância da aula 1. E aí vem o detalhe da árvore AVL, o segundo passo. Verificar se a árvore resultante, após a inserção, é ou não uma árvore AVL. E aí a gente faz como essa verificação? Tratando o fator de balanceamento. Esse é o ponto-chave, como o Marcelo adiantou e o Marco está frisando novamente. Vamos ratificar aí. Fator de balanceamento é essencial no algoritmo de inserção e também de remoção da árvore AVL. Então vamos acompanhar no próximo slide o que tem a dizer. Olha aí, para cada novo nó inserido, seu fator de balanceamento é iniciado com 0. Gente, iniciado, não é que ele vai ficar com 0, ele é iniciado com 0. Isso no primeiro passo de inserção. Só que não se esqueçam de atualizar os fatores de balanceamento dos ancestrais do nó que acabou de ser inserido. Até porque, se eu acabei de inserir, pode desregular ou desbalancear os nós ancestrais, seu pai, avô e assim por diante. Nós temos aí os elementos G, E, J, C, F, K, B e D e o A, né? Vamos considerar a inserção do elemento G, ele passará a ser o nó raiz. Ao inserir o valor E, ele menor que G, considerando que a inserção funciona da mesma forma que a inserção em uma árvore binária de busca, vamos inserir ordenadamente. Ao inserir o valor G, vai para a direita. E o C, menor que G, que é menor que o E. Inserindo o valor F, ele fica à direita de E. É importante mostrar que a cada passo de inserção, né, Marco, a propriedade de árvore AVL até agora não foi extrapolada, né? Então cada um dos nós continuam com as sub-árvores, a diferença em uma unidade, né? É isso aí. Então voltando ao slide, inserindo o valor K, ele ainda continua atendendo à exigência de ser uma árvore AVL. É só fazer a diferença da altura entre o nó, entre a sub-árvore esquerda da sub-árvore direita. E aí inserindo o valor B, ainda está atendendo a árvore AVL, ele ficou à esquerda de C. Inserindo o valor D, continua ainda atendendo à exigência. Agora, ao inserir o valor A, o que vai acontecer?
deu algum problema aqui. Vamos contar novamente a altura para ver a diferença. G é 0, é 1, C 2, 3 e o A é o 4. A altura 4. E a direita? O G novamente 0, o J 1 e o K 2. E a diferença da altura dessas duas subárvores extrapolou, é mais do que 1. Então ela não é uma árvore AVL. Vamos aprender aqui a rotação direita, que é o que nós temos que fazer nesse caso. Essa árvore que o Marcos colocou, ela possui algumas características. Vamos aqui abstratamente dividi-la em subárvores. Veja, temos aqui, vamos chamar aqui de um lugar P, um lugar U, e aqui ó, a subárvore T1, T2, essas duas são uma única subárvore enraizada em U, e uma outra T3. Repara aí como parece uma balança, olha como que está pesando para o lado esquerdo, você pode ver aqui, ó, está pesada, ela está desbalanceada. Só que, no caso, não é bem essa questão, graficamente, é só para a gente entender como funciona a rotação à direita. Veja bem, é como se você pegasse o P e puxasse ele no sentido horário aqui, e você ia conseguir alcançar, então, esse resultado aqui do depois, ó, o antes e o depois. Só que acontece uma coisa, veja a árvore T2, a gente faz uma cirurgia nela, né? A gente corta aqui a árvore dela de U e encaixa ela em P. Olha só o que aconteceu. Então você puxa, faz uma rotação à direita e você depois corta o T2 e coloca em P. Veja bem como é que um ficava antes e como fica depois. Então isso chama-se operação de rotação à direita. Vamos em frente então entender isso aí na prática? Olha lá. Aqui está a rotação à direita, aqui está a nossa árvore, e nós vamos identificar aqui, ó. Vamos enraizar aqui a árvore toda no I, que vamos chamar de P, e vamos conhecer também o E, que vamos chamar de U. Tá vendo? Ela forma uma única subárvore com essas duas da esquerda e da direita aqui. São T1 e a outra subárvore T2, as duas enraizadas em U, né? Formam uma subárvore esquerda de P. Essas duas árvores aqui, se você for comparar com os fatores de balanceamento, você vai ver que elas, em relação a P, elas estarão desbalanceadas. Em relação a U, elas estarão balanceadas, porque o C aqui ó, difere em uma unidade, então está tudo ok, difere em apenas uma unidade. Em relação a U, mas em relação a P, quando nós formos ver a árvore T3, aí que o sistema vai nos avisar que há um desbalanceamento aqui. Veja bem, se você contar as alturas 0, 1 e 2, daqui da direita, então temos a altura 2. Vamos contar para a esquerda. 0, 1, 2, 3, 4. Olha, 4 menos 2 dá 2. Opa, olha o 2 aí agora, né? Finalmente o 2. Finalmente apareceu. Então, olha, fatores de balanceamento estão avisando. Pim, 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 está desbalanceado. Preciso usar um algoritmo de rotação. Vamos aplicar uma rotação direita, então. Aqui, ó, lembra? Puxar aqui no sentido horário, fazer aquele corte. Como é que vai ficar? Olha lá. Então, você puxou, ó, antes... é I e o T2 no E. Agora ficou, novamente, é I, só que o T2 está no I. Ó, cortou do E, fez aquela cirurgia, passou para o P. Então tem esse raciocínio todo. Você puxa para a direita e depois transplanta a árvore que estava no U para o P. E assim você executou o algoritmo de rotação à direita. E na frente nós temos o mesmo caso, como o Marcelo já explicou, só que agora rotacionando para a esquerda. Então só lembrem vocês de observarem o P, que é o nó desbalanceado, o Z e as subárvores. E aplicando a rotação à esquerda, deve-se ficar dessa forma, ou seja, o Z passa a ser pai de P, o P à esquerda de Z, e as subárvores como estão especificadas. O que era a subárvore à esquerda de P, continua à esquerda de P. O que era a esquerda de Z e direita de P passa a ser direita de P. Existem ainda as outras duas rotações. A rotação dupla direita, reparem aqui, tem no material impresso de vocês, que obedece à mesma ideia. Então não vou especificar aqui e continuar falando, porque é só observar o que são os nós, lembrando que o nó enraizado nessa subárvore são desbalanceados. E aí precisam fazer as rotações. E vocês vão entender no exemplo que a gente vai dar na sequência. E tem ainda a rotação dupla à esquerda, que é a mesma ideia da rotação dupla à direita, só que indo para esquerda. Olha, algoritmo de remoção pode ser dividido em duas etapas aí para remoção em árvores AVL. Temos a remoção da mesma forma como na árvore binária de busca. Então, como você aprendeu já na aula passada, você tem nessa aula atual a mesma coisa. Não esqueça, porém,
com a diferença de atualizar o fator de balanceamento de seus ancestrais e verificar se todos os nós estão regulados. Então, após remover com o mesmo algoritmo que você aplicou da aula passada, você remove com aquele algoritmo e depois aplica com um novo algoritmo aprendido de definição dos fatores de balanceamento, de recálculo deles. Então, essa é a única diferença, apenas remover e aplicar o algoritmo ao fim deles. E também temos aqui a questão seguinte, vamos lá no slide? Remoção, olha, se a árvore estiver balanceada, operação finalizada. Se ela não estiver, depois de aplicar os algoritmos de fator de balanceamento, nós devemos balanceá-la, caso eles avisem a gente, aquele 2, lembra? Balanceá-la aplicando operações de rotação sobre o ancestral mais novo desregulado, assim como na exceção. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Marco. Valeu, Marcelo. Falou, tchau, tchau.